Eu creio que hoje Deus trouxe uma palavra específica para nós, para a igreja. E a igreja sou eu e você. Mas eu sinto que nessa manhã Deus quer falar conosco de uma maneira muito especial. Muito especial. E essa palavra, se não somente os nossos ouvidos estiverem abertos nessa manhã, mas especialmente e sobremaneira o nosso coração estiver atento ao que Deus quer falar conosco, ela vai produzir aquilo que verdadeiramente esse texto quer fazer na nossa vida, na casa de Deus. Amém? Então vamos lá. Isaías capítulo 32, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas. Amém? Você pode sentar. E quando a igreja nasceu, Deus derramou o Espírito Santo sobre ela. Ele a batizou no Espírito. Ele a encheu com o Espírito. Ele a ungiu com o Espírito Santo. Então, era natural que por toda parte onde estivesse o Espírito de Deus, ali também fosse manifesta a prova ou a evidência de Deus. Então, a primeira pergunta que cabe aqui é: a igreja hoje tem exibido essas evidências? Ela se move no poder do Espírito? Nós, eu e você, a nossa vida mostra estas evidências? Nós estamos vivendo e andando na plenitude do Espírito? O profeta Isaías descreve nessa passagem o que ocorre quando o Espírito Santo cai sobre o povo, o que ocorre quando o Espírito Santo se move na igreja, o que ocorre quando o Espírito Santo é evidenciado nas nossas vidas. Ele diz no versículo 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Isaías está dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo vem, aquilo que era deserto, improdutivo, árido, seco, começa a gerar frutos. Aquilo que era improdutivo começa a tornar-se um campo para uma colheita. Um pedaço de chão infértil logo transformar-se-á num pedaço de terra onde o fruto será abundante. E é interessante observar que nessa passagem, Isaías não está falando de um tipo de fruto, moaê, que dá numa estação apenas. Ele não está se referindo a um tipo de produção que vai dar uma vez ao ano. Não, ele fala de algo que é permanente, de algo que é contínuo, de algo que nos é ofertado continuamente. Isaías acrescenta no versículo 16, o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar.
Então, de acordo com o profeta, o Espírito Santo também traz consigo uma mensagem de juízo contra o pecado. E a mensagem produz o quê? Produz retidão nas pessoas, produz retidão na casa de Deus, produz retidão na casa de barro, que guarda um tesouro inigualável. Quem está entendendo? O Espírito Santo, então, inicia o seu trabalho. E que trabalho é esse? Um trabalho de limpeza. E geralmente, meus irmãos, e agora aqui com todo respeito, esse trabalho, conforme diz a palavra de Deus, que o juízo começa pela casa de Deus, esse trabalho normalmente começa no púlpito. Se o juízo começa pela casa de Deus, é compreensível e é de se esperar que o Senhor inicie, então, a sua obra pelos pastores e líderes. Mas não se engane, não se engane. Embora comece a sua varredura pela vida dos pastores e líderes, essa limpeza vai se estender para toda a casa de Deus. E quando eu digo toda a casa de Deus, a faxina começa aqui e necessariamente vai passar pela sua e pela minha vida. O Senhor, então, vai tratando amorosamente com aqueles que Ele chamou para a obra, com aqueles que Ele chamou para a frente de trabalho. Deus, por exemplo, vai dizendo: olha, Babi, eu quero te advertir aí sobre alguns desejos da tua carne. Olha, Sidney, eu queria que você desse uma observada na relevância aí do seu ego exaltado. Olha, Fábio, eu queria te convencer desses teus interesses escusos na minha casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esta é a obra do Espírito Santo de Deus, convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo promove, então, uma verdadeira varredura na minha e na sua vida. E aí é tão curioso observar, e eu falo isso pautada na minha própria experiência com o Senhor, é que o Espírito Santo, ele promove uma verdadeira caçada a toda a carnalidade dentro da casa de Deus. Toda carnalidade existente em nós é caçada dioturnamente se a presença do Espírito Santo é manifesta na nossa vida. Porque não é espaço para eles dois. Quem está entendendo? Pessoas que têm línguas pesadas, venenosas e amargas são expostas. Gente que está atada à mentira, à leviandade, às falcatruas, é exposta, é encurralada, é colocada na parede, e o Espírito Santo vai dizer: ô meu, te liga, dá licença, deixa eu tomar o meu lugar. Cristãos que acusam leviana e falsamente os seus irmãos em Cristo vão aos poucos sendo colocados de lado e deixando na sua solidão particular, para que eles mesmos possam reconhecer o seu pecado. Foi assim, meus irmãos. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, foi assim que aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre aquelas pessoas. Você vai lembrar, as Escrituras dizem que quando Pedro começou a pregar na ousadia e no fogo do Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam lá foram tomadas pela chama e o poder de Deus, que tudo que elas conseguiam dizer é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E está faltando esse sentimento na nossa vida, como filhos de Deus. Porque não nos enganemos. Nós aceitamos o Senhor. Nós nos convertemos, meu irmão. Mas diz para mim, se essa limpeza não precisa ser feita diariamente.
Quantas vezes você se envergonha de orar ao Senhor? Diz para mim. Quantas vezes você se envergonha de se colocar na presença de Deus e pedir perdão pelo mesmo pecado, meu irmão? Aquele espírito que encheu o coração daquelas pessoas com o fogo de Deus, naquele dia quando Pedro pregava no Pentecostes, fez com que elas reconhecessem o seu pecado, mas não apenas reconhecessem o seu pecado, Moaí. Quando o Espírito Santo habita de fato na nossa vida, nós não apenas reconhecemos, nós nos arrependemos. Logo, nos arrependendo, mudamos de vida, meu irmão. Aleluia! Mas aí houve entre eles os que não quiseram. Os que quiseram continuar omitindo, ocultando os seus pecados. E a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela deixa bem evidenciado tudo, todo o nosso comportamento, seja o da obediência, seja o da insubmissão a Deus, da rebeldia a Deus. E fala que teve um casal lá que preferiu ocultar o seu pecado. Quem aqui não conhece aqui a história de Ananias e Safira? Eles pagaram com a própria vida o fato, minha irmã, de esconderem o seu pecado, de supor, de imaginar que poderiam ludibriar o Espírito Santo de Deus, de pensar e de imaginar, não, está aqui, ninguém vai descobrir, deixa aqui, eu faço, não tem problema, eu vou todos os cultos, está tranquilo, está sossegado. Não está não, meu irmão. A palavra de Deus diz que tudo que está oculto virá à tona. Não para que as pessoas sejam envergonhadas, mas para que o soberano e poderoso Deus seja glorificado naquilo que tenho falado desde o princípio, que aquele que se aproxima de mim é necessário que mude de vida. Deus vai lá e chama o pior dos pecadores, entre os quais eu me encontrava, e diz assim: eu te amei, mas eu não posso te deixar assim. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida daquele que se permite ser tratado por Ele. Oh, meu irmão, o Espírito Santo de Deus fala conosco nessa manhã. Ei, igreja, deixa eu voltar para você, deixa eu voltar para a sua vida. Deixa eu completar a obra daquele que me enviou para executar esse serviço maravilhoso na tua vida. Oh, bendito Deus. Você pode ficar impune com o seu pecado oculto em uma igreja morta, seca e árida, mas jamais numa igreja que manifesta a presença do Espírito Santo de Deus. Esteja certo. Se nessa igreja a manifestação do Espírito Santo de Deus, você não conseguirá permanecer aqui da maneira que você tem vivido. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo de Deus vai te encurralar e vai fazer você tomar uma decisão. Como diz o meu pastor, ou muda ou morre. O Espírito Santo também é um administrador da paz de Cristo. Mas como é que pode haver paz sem justiça? Então, Isaías continua a profecia e nós vemos nos versículos 17 e 18 que o efeito da justiça será paz. Olha que promessa tremenda. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz e moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. E a paz vem por quê? A paz vem porque a justiça está agindo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está varrendo para longe toda inquietude, toda
rebeldia, toda insubmissão, todo pecado, toda condenação, todo distúrbio. E quando isso ocorre, o que se percebe? Paz de espírito, paz na casa de Deus, paz no lar, paz no trabalho, paz com o cônjuge, paz com os filhos, paz com tudo, meu irmão. É promessa de Deus. E o texto ainda afirma que quando o povo de Deus tem a paz... Olha. O texto afirma que quando o povo de Deus tem a paz de Cristo, não é facilmente afastado dela, Moair. Moair, se tu tem paz com Cristo, vem a tribulação, mas tu não é afastado dessa paz. Meu irmão, se tu tem paz com Cristo, tu passa por perrengues tamanhos, mas tu não é afastado dessa paz, porque é promessa do Senhor. Oh, meu irmão, viva a promessa de Deus na sua vida. Viva a promessa de Deus na sua vida, meu irmão. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está pedindo licença para retornar às nossas vidas. Você entende isso, meu irmão? Eu entendi isso quando os meus olhos caíram nesse texto. Então, o texto vai seguir e vai afirmar sobre essa paz. E ele diz, ainda que haja saraivada, versículos 19 e 20, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado é tu, meu irmão. Bem-aventurado é tu, minha irmã. Bem-aventurado é vocês. Bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado é tu, pastor Claire. Bem-aventurado é tu, Luizinho. Bem-aventurados somos nós, os que semeamos junto às águas e damos liberdade ao pé do boi e do jumento. Aleluia. Aleluia. Aleluia! 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Promessa de Deus, meu irmão. Promessa de Deus. E a promessa de Deus não é vivida como se tudo fosse as 1.000 maravilhas. Não, a promessa de Deus é sobre nós, ainda que caia tudo ao nosso redor, que tudo desmorone, Deus promete, tu vai passar por essa tribulação, mas eu estou contigo. Entenda o que diz a palavra de Deus, assuma a palavra de Deus e viva por essa palavra, meu irmão. Então, quais são as evidências quando o Espírito Santo não está presente ou sendo derramado? Aí Isaías vai falar nos versículos 10 a 13. Eu vou usar o meu linguajar. Vocês vão tremer. Porque a vindima vai se acabar. E vocês não vão poder colher. Vocês vão tremer. Vocês vão se turbar. Vocês vão bater no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. E sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. Em outras palavras, sendo bem objetiva e direta, quando o Espírito Santo não é manifesto na casa de Deus, na nossa vida, simplesmente a nossa vida não dá mais frutos. A gente deixa de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou e enviou o seu Santo Espírito. Não faz mais sentido algum. A gente existe, mas não vive. Quem consegue entender isso?
A gente existe, mas não vive. Eu sei o que é isso. Eu já existi. Durante 20 e poucos anos da minha vida, eu só existi. Aí então eu conheci aquele que eu só preciso chamar de Jesus, mãe. E num semáforo na Avenida Centenário, ele transformou a minha vida. Ele me convenceu. Ele me convenceu do meu pecado e ele disse: ou você muda ou você vai morrer. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é a nossa consciência, mas é a bondade de Deus sobre as nossas vidas que faz com que nós nos arrependamos. Então, quando o Espírito Santo de Deus não tem lugar na nossa vida, quando ele não é manifesto na nossa vida, a gente não dá mais fruto. A nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos relacionamentos começam a estagnar espiritualmente. Acorda. Acorda, igreja. Você precisa deixar que o Espírito Santo volte. Espinheiros e abrolhos aqui significam vazio, sequidão, desapontamento. E preste bem atenção como essas coisas muitas vezes acontecem e ocorrem por intermédio de pessoas que sentam do nosso lado na igreja. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, é um israelita, é meu filho. E esses espinheiros são uma verdadeira desgraça no meio da casa de Deus. São insubmissos, fingem uma submissão ao Senhor e à liderança, mas fazem o que querem. Geralmente são indisciplinados. Geralmente e constantemente promovem caos dentro da igreja. Geralmente são os que acham que os pastores têm que se matar trabalhando de graça. Geralmente são críticos ferrenhos. A verdade é que a gente não consegue mudar esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque por mais grosseiro que pareça o que eu vou dizer agora, tem muito filhote do diabo sentado dentro da casa de Deus. Tem muito bode no meio das ovelhas. E bode faz confusão, meu irmão. Desculpe a grosseria. Se fosse Jesus chamando aqui a gente de hipócrita, a gente ia aceitar porque ele é o Senhor. Mas quando é uma miserável, uma simples filha de Deus, que está dizendo que no nosso meio, entre os quais eu me incluo, há bodes, a pessoa já, né, meu irmão, já retrai e já diz: ah, mas quem tu pensa que tu é? Bem o tipo de coisa que Satanás foi falar para Abraão. Aí Abraão disse: Senhor, ainda que eu seja pó, eu me atrevo a falar ao Deus da minha salvação. Meu irmão, vá para a palavra de Deus. Quando você mergulha na palavra de Deus, você começa a ficar autoconfiante, não em você, mas naquilo que a palavra te fez ser e te transformou, meu irmão. Aí não tem filhote do diabo que vai dizer: mas quem tu pensa que tu é? Eu digo para ele: eu sou a filhinha do papai. Porque é isso que nós somos. Nós somos os filhinhos do papai. Mas para sermos os filhinhos do papai e termos a condição de ir a ele, nós precisamos, no mínimo, permitir que o Espírito Santo habite em nós com toda tranquilidade, com toda liberdade e faça essa varredura. Amém ou não amém? O problema desses filhotes do diabo, desses bodes, desses insubmissos dentro da casa de Deus, é que eles vão viver e morrer num deserto de desespero. Porque
porque eles já se tornaram totalmente resistentes ao Espírito Santo de Deus. Você já viu pessoas que estão há 10, 15, 20 anos dentro da casa do Pai e não mudam? Por favor, meus irmãos, não vamos aqui analisar isso como uma forma de crítica. Você está criticando, você está julgando. Não, nós estamos indo pela palavra de Deus, e é verdade. Todo aquele que se aproxima de Deus não permanece igual, meu irmão. É impossível se aproximar de Deus e permanecer igual. Algo na nossa vida vai mudar. E se não mudou, carimba o bicho, que é filhote do diabo mesmo. Porque só um insubmisso não se permite ser transformado. A igreja de Jesus Cristo precisa de uma limpeza. E a igreja de Jesus Cristo é a Babi, é o pastor Claire e são vocês. Amém ou não é, hein? Nenhum pastor tem o poder de promover essa limpeza. Nenhum líder tem o poder de promover essa limpeza. Apenas o Espírito Santo de Deus. E quando ele vem, a obra é meticulosa, é completa, é de cima a baixo, é dos púlpitos até os bancos da igreja. O fato é que se essa igreja não estiver cheia do Espírito Santo e da justiça e da retidão do Santo Espírito, se não há um ministro cheio do Espírito no púlpito, e se o pecado não está sendo exposto, combatido, rechaçado e abandonado, se aqui, por exemplo, não existir um altar de arrependimento, haverá apenas um vazio. E essa igreja será uma casa de morte. Mas ela não é, em nome de Jesus. Porque aqui há sim a presença do Espírito Santo de Deus. Os avisos de Isaías, meus irmãos, nunca foram tão valiosos quanto nos dias de hoje. A profecia de Isaías avisa no versículo 19: ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. As catástrofes da natureza são avisos de Deus. Observe a palavra de Deus. Deus governa e reina sobre todas as coisas. Ele jamais, nunca na história, trouxe juízo sobre o seu povo, sobre nações, sem antes enviar aviso após aviso, aviso após aviso, em amor. Então, onde é que nós vamos encontrar os homens e mulheres cheios dessa chama do Espírito, que vão poder oferecer esperança e arrependimento quando essas catástrofes vierem àqueles que ainda não entenderam essa mensagem? Será que a gente consegue erguer a nossa mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me? Será mesmo, meu irmão? Será mesmo? Isaías nos diz que não haverá esperança, nem colheita futura, nem frutos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isaías está descrevendo aqui algo que dura, que tem efeito prolongado. Estudos feitos por sociólogos cristãos afirmam que a maioria dos reavivamentos que ocorrem na atualidade, eles duram em média 5 anos. E que a maioria destes reavivamentos deixam um rastro de muita confusão e dissensão e divisão. Eu fiz parte de uma igreja assim, onde esse tipo de reavivamento ocorreu e poucos anos depois o que restou foi divisão, foi ferida, foi mágoa, foi dor, foi acusação. Uma igreja linda, uma igreja com pastores maravilhosos, cheios do conhecimento de Deus, homens e mulheres de Deus, que sempre amaram a palavra de Deus,
Mas num determinado tempo, o Espírito Santo de Deus parece não ter tido mais lugar. E o que sobrou foi divisão. E sabe o que aconteceu? Essa igreja não existe mais. Com todo o amor e respeito, aqueles aonde eu me converti e tenho profundo respeito, eu só estou usando uma analogia para mostrar para você que não adianta um reavivamento aqui que dure 1 ano, 2 anos, porque não é disso que o profeta Isaías está falando, pastor Clé. O profeta Isaías está falando de algo que dura, de algo que é permanente, de algo que é contínuo, meu irmão. É muito triste verificar que igrejas antes tão cheias do Espírito Santo de Deus se tornaram mortas, áridas, vazias e até mesmo inexistentes. Mas eu tenho um outro exemplo que contrapõe isso tudo. Um exemplo de igreja onde o Espírito Santo foi derramado e que promoveu algo sensacional, espetacular, tremendo, que ganhou o mundo por causa do seu exemplo. E você vai saber e vai identificar provavelmente, se você tem o hábito de ler acerca de grandes avivamentos e de grandes obras ao redor do mundo, você vai identificar quem é esse homem do qual que eu vou falar. Eu estou falando aqui de um exemplo de uma igreja na Coreia do Sul. Mais propriamente na sua capital, em Seul. Uma igreja, meus irmãos, que recebe semanalmente 480 mil pessoas em seus cultos semanais, Moaí. E tem no total cerca de 850 mil membros. Você sabe como essa igreja começou, meu irmão? Nós estamos em 2018. Essa igreja Moaí começou em 1958 com 5 pessoas. 5 pessoas. É a nossa família. É a família do pastor Clé. É a tua família, a tua. 5 pessoas. 5 membros. É a igreja do famoso Yang Shu, ou para alguns David Yang Shu, ou para outros Paul Yang Shu. Eu conheci como Paul Yang Shu porque li muito os seus livros na época da minha conversão. E eu confesso para vocês como esse homem me ajudou na minha jornada de fé. A abandonar o meu pecado, a viver uma vida de oração, a aprender a jejuar, a aprender a me colocar na presença de Deus. Esse homem, os livros desse homem me ajudaram muito. Pede para ele se ele conseguiu ser o que ele é sem a presença do Espírito Santo. Sem o exemplo daquilo que o meu pastor é em oração. Ele se tornou um fenômeno mundial, não ele, mas porque ele se permitiu ser usado por Deus. Hoje, a igreja do Paul Yang Shu, que tem um nome bem estranho, que eu até, que entendo um pouco de inglês, nem consigo dizer direito, é Yoido-Fu Gospel Church. Esse homem e sua igreja entraram para o livro do Guinness, o livro dos recordes. Uma igreja com quase 1 milhão de membros. É uma coisa impressionante. E aí você pensa, mas para que uma igreja desse tamanho e dessa proporção? Vai lá, meu irmão, e vê o que ele faz com os recursos que essa igreja arrecada. Eu vou dizer por baixo para vocês que esse é o papel da igreja de Cristo. Ele tem, vamos supor que aqui tenha 4, 5 andares e ocupe todo esse quarteirão. Então, num só andar, só cuida de homeless, de pessoas... Isso, sem tetos, que vivem nas ruas. Um outro andar só para cuidar de idosos. Outro só para cuidar de crianças com doenças terminais. Outro só para cuidar de pessoas idosas ou mais velhas também com doenças. Outro para cursos profissionalizantes. Outro andar para escolas bíblicas,
para a formação de líderes. É para isso que Deus permitiu aquele homem chegar onde ele chegou. E ele tem sabido fazer e usar os recursos que Deus lhe deu para fazer a obra social que Deus quer que nós façamos. Porque não fomos salvos pelas obras, mas Deus diz na sua palavra que nós fomos salvos para a prática de boas obras. Bingo! 10-0 para Jesus. Essa é a obra do Espírito que Isaías está descrevendo. Repito, não é algo que vem e logo passa, é algo que perdura, é algo que permanece. Toda vez que o pecado não é restringido, toda vez que o pecado não é combatido, e na igreja valer qualquer coisa, valer tudo, então o inferno inteiro fica solto. E aí nós estamos a perigo. Nessa manhã, deixe que o Espírito Santo retorne. Amém? No entanto, para encerrar, quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho é limpar a sua igreja. E nós já falamos sobre isso. Ele tira tudo que atrapalha o seu fluir. Ele vai tirando tudo aquilo que impede a nossa relação com Deus. E isso significa limpar as pessoas individualmente. Começa comigo, vai com você, com você, com você, e assim sucessivamente. Essa limpeza não é só na vida de pastores e líderes, é na casa de Deus, é no corpo de Cristo. Amém? O Espírito é derramado do alto, porém, esse derramamento só virá sobre aqueles que querem, sobre aqueles que oram, sobre aqueles que amam a Deus. Eu pergunto, você foi cheio com o Espírito Santo? Você tem vivido e andado no Espírito Santo? Você tem se movido no Espírito Santo? Mesmo que a minha e a sua resposta tenha sido positiva para todas essas perguntas, eu lhe digo, por experiência própria, todos os dias, o nosso suprimento do Espírito Santo precisa ser renovado. Eu quero convidar você a abrir comigo Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Judas, a partir do versículo 17, vai dizer: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, vocês, comunidade evangélica luterana renovada, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Eu queria desafiar você agora a se colocar de joelho. Aí onde você está. E eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus possa retornar à nossa vida. Para que o Espírito Santo de Deus possa retornar à casa de Deus com toda a liberdade, com toda a força. E que o Senhor te abençoe por isso. No nome de Jesus. Santo Espírito, por favor, retorne à nossa vida. Haja na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, Senhor. Haja sobre a nossa alma. Nós não queremos mais viver dessa maneira sonolenta, Senhor. Onde
Às vezes temos a sensação que já não te reconhecemos mais. Onde talvez, muitas vezes, nem reconhecemos quando tu falas conosco. Tem misericórdia da nossa vida e nos atrai, Senhor. Nos atrai para o lugar secreto de oração e comunhão contigo. Santo Espírito, por favor, que não existam mais na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, orações apressadas. Nos discipline a esperar em Ti, chorar para Ti e não desistir enquanto Tu não nos encheres ao máximo. Nos arrependemos dos nossos pecados contra Ti, contra o Pai, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Admitimos nossos erros e suplicamos, por favor, Senhor, por favor, Espírito Santo, mata o nosso velho eu, que teimosamente insiste em se erguer todos os dias. Nos ajuda a confiar em Ti plenamente, nos ajuda, mas sobretudo, incendeia o nosso coração com um amor insaciável pela Tua palavra. Dá-nos do Teu amor, Senhor, daquele mesmo amor que o Teu Espírito Santo incendiou o coração daquelas pessoas naquele dia no Pentecostes. Faz-nos, Senhor, sentir o mesmo que os primeiros cristãos sentiram, ao ponto de dizer: o que eu preciso fazer para ser salvo? Coloca em nós temor e obediência aos Teus ensinos, Senhor. Nos dá da Tua prometida paz de espírito, e que ela não nos seja roubada ainda, que haja o caos ao nosso redor, porque essa é a Tua promessa para aqueles que permanecem em Ti. Conceda-nos a Tua quietude e tranquilidade e a segurança de que Tu cuidarás de nós, venha o que houver, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.